Bom dia a todos. Vou dar início ao debate e eu quero agradecer a oportunidade de moderar este simpósio com a participação de palestrantes de diversas especialidades e interessante que cada um, de certa forma, abordou o problema sobre enfoques diferentes, o que talvez dificulte a moderação. Por isso eu vou pedir vênia para tentar, como diz o fuzileiro naval, jungir todos, não é? Jungir todos para que não fique estanque. Então, dentro dessa, para poder ter essa possibilidade, vou fazer um ligeiro preâmbulo, estabelecendo algumas premissas que já poderão ser criticadas pelos senhores. E a primeira coisa que surgiu falou-se Estados Unidos, China, Estados Unidos, China, Estados Unidos, China, mesma guerra, Ucrânia, ninguém mencionou, nem que en passant, Rússia. Não é? Então, a gente não pode perder de vista que a queda de Berlim, a queda do muro de Berlim, ela trouxe em consequência a destruição de dois impérios. O primeiro era desejado por Gorbachev acabar, que era o Império Soviético. Mas ninguém esperava o que aconteceu no Natal de 1991, com o desaparecimento, uma revolta do Boris Yeltsin, do Império Russo. E, teoricamente, jamais o Gorbachev pensou em perder. E isto é algo que ainda não foi resolvido bem, e a Rússia pretende ou tenta manter alguma agregação do Império Russo. Interessante que na Foreign Affairs 2020, Graham Allison comentou que, olha, não podemos esquecer isto. Talvez seja conveniente, tendo em vista a integração atual, que vai impossibilitar a volta de uma cortina de ferro, né? Uma multipolaridade com zonas de influência. Né? Ele foi contestado por Paul Brandes, que comentou uma coisa muito interessante, que os Estados Unidos gosta muito de zonas de influência, desde que seja dele. E isto posto, o que nós estamos observando? Caminhando para talvez uma bipolarização um pouco diferente, mas que está se acentuando, daí se falar Estados Unidos e China, Estados Unidos, China, Estados Unidos, China. E aí vem o Brasil. Dentro dessa configuração, o Brasil é considerado, embora não seja, o professor Vinícius falou de adjetivo, uma potência média, é uma potência média dita de segunda geração, diferentemente das potências médias de primeira geração, como Canadá e Austrália, que só cuidavam do aspecto econômico. As potências de segunda geração preocupam-se também com o aspecto político global. Elas vieram todas depois da queda do Muro de Berlim, então eles têm hoje uma postura. E isso levou o Brasil rapidamente, quando apareceu o BRICS, já estamos chegando já o BRICS, foi criado dentro, esqueci o nome dele todo, mas dentro do Goldman Sachs, é o Jeff New, falando do BRICS. Teoricamente, nós não tínhamos grande coisa a ver com o BRICS, pelo menos estrategicamente. Né? Mas o Brasil achou aquilo ótimo, porque toda potência média gosta de ter fóruns internacionais de prestígio, tá certo? Então, vem a primeira questão, que agora o que nós estamos observando? O BRICS, tendo em vista essa bipolaridade, vem sendo, vamos supor, expandido, talvez militarizado politicamente, principalmente pela China. No último summit, a reunião convidou a Indonésia e outros países. Agora, o Putin já disse que vai comparecer na reunião do BRICS em agosto, na África do Sul. A minha pergunta é o seguinte, como foi levantado aqui, a pergunta é para todos os debatedores, para a gente poder, então, apresentar cada uma. Seria a postura do Brasil atualmente dentro dessa
desse BRICS, que está sendo cooptado pela China, que não ligava muito, para contrapor-se aos Estados Unidos, na formação de, teoricamente, o Graham também diz que talvez não acabe, não seja uma bipolaridade, ou globalização não tenha acabado, mas tenha se tornado agora globalizações regionais, como nós atuaríamos. E dentro desse aspecto, tem uma instituição que era extraordinariamente estratégica para o Brasil, que era o IBAS, tá? Índia, Brasil e a África do Sul, que era essencial maritimamente, estrategicamente, defesa naval para o Brasil, e o BRICS sufocou, né? Valeria a pena para o Brasil, dentro dessa postura, ele voltar a dar prestígio e efetivamente valorizar o IBAS? Thank you very much for your questions. There was a lot in it. I'll just try to unpack it very briefly. I think the BRICS is quite problematic in the sense that I think it was a label that it has an economic logic. The person who, it was Goldman Sachs, right? So the person who came up with the idea of the BRICS made an argument based on an economic rationale, the rising powers. And so that doesn't mean that the BRICS is the obvious political alliance for Brazil. And also I think that it would be quite a problematic alliance. And I don't think we have had any evidence that since the word BRICS was spelled out, that there have been steps to make an alliance called BRICS. So I don't quite see it as a possibility in the future. I think Brazil has to obviously talk to everyone, to every of the BRICS members. What the BRICS tells us, I think, is that increasingly we are moving towards multipolarity. And I think I want to go back to the example about China and India that I made before. I think my message today was we need to understand that increasingly we cannot think in binary terms in this world, whether we like it or not, because we have values, and I think Russia and Ukraine is challenging our values and the values of many people around the world. I think the world is changing and becoming less binary. And so we need to be open to have these sort of discussions rather than just say there is good and there is evil. So I think that would be the first step for Brazil. And if can I expand a little just briefly? I think we find ourselves there is an irresolvable tension between idealism and pragmatism. Do we try to defeat militarily or to demonize everyone that doesn't see things like us? That's an option. That's the idealist option. Then there is the pragmatic option. We make deals. People like Kissinger, they argue in favor of pragmatism. There is not a perfect choice there. My hope is that if we go for the idealist approach, that's absolutely fine. We always need to consider that there is a pragmatist option, and that unfortunately, whether we like it or not, the world is ruled by power. So we need to keep that in mind. For example, what China's claims in the South China Sea, I think that they are challenging international law, so they're wrong. But then they have the power to achieve that. So we need to remember about it. And so I guess the answer to your question is, whatever Brazil does, it needs to do it in the largest possible coalition, and always thinking in terms of its national interest. So Brazil needs to do what is good for Brazil. That's my answer. Obrigado.
Zeno, eu discordo em alguns pontos que você colocou. Bom, primeiramente, acho que, e aqui, antes de começar a dizer qualquer coisa sobre a sua pergunta, que foi excelente aqui, eu quero só dizer assim, o que eu vou dizer não quer dizer que eu estou tomando postura de um ou outro lado, eu só estou querendo problematizar a pergunta e provocar talvez a gente a pensar um pouco com outros parâmetros sintáticos, se me permite essa metáfora linguística aqui. Bom, eu não acho que o BRICS seja problemático. É uma realidade que está aí, se a gente for pensar realisticamente falando. Né? Ele está aí, existe. Existe uma cooperação econômica entre esses países, tendo sido construído ou não de uma forma institucional ou não. Existe uma realidade, existe um banco, existe institutos de pesquisa, existe uma opção de coisa. Está aí. Eu posso gostar dele ou não. E também não acho que ele está sendo cooptado pela China, porque a China é parte dele. Então ela não tem que cooptar o que ela é parte. Né? Os outros países membros dessa agremiação, ou dessa cooperação, ou desse acrônimo apenas, eles também são atores dentro desse grupo. E aí a gente não tem que ficar só preocupado com a China nesse sentido, mas dos outros atores todos. Aqui entra o que eu estou falando, da gente ser ativo e não reativo. Se nós esperarmos só o que a China ou a Rússia vai fazer, sim, somos reativos. Mas se também nos posicionamos, e aqui quando eu digo nós, eu estou falando Brasil, país, né? Ou Índia, ou África do Sul, nós somos todos atores nesse ambiente, de multilateral que os BRICS representam aqui. Então, eu não me preocupo com o fato deles estarem sendo, eu não acho que eles estão sendo cooptados, ele está sendo cooptado pela China, porque ela é parte dele. Cooptado seria, eu acho, se, por exemplo, um terceiro ator que é fora desse grupo resolve ter controle sobre ele ou impor suas condições sobre ele. E talvez, Zeno, o que a gente talvez precisa de novo, né? A gente está no meio dessa tempestade crucial nesse momento, por causa da questão temporal, da pressão temporal para tomada de decisões, de tomada de posturas e de lados. Talvez a gente precise de pensar qual é uma nova teoria de relações internacionais que explique ou nos ajude a entender e até direcionar posturas diplomáticas. Porque se a gente está vendo problemas com as nossas teorias não são doutrinas que a gente segue. A teoria não é uma verdade que a gente segue, não é teoria é uma lente que é feita para ler o mundo e tentar entender o que está acontecendo. Então a gente não tem que se aferrar a elas. E os teóricos de relações internacionais, talvez seja a hora de se sentar e falar, bom, vamos ter que surgir com um outro ismo para poder entender o que está acontecendo. E talvez se a gente conseguir fazer isso com um novo ismo, a gente consiga ser capaz de reequilibrar esse desequilíbrio ou esse equilíbrio instável que nós estamos vivendo no mundo hoje. Eu acho que isso, talvez eu termine aqui dizendo isso. Esse é um equilíbrio instável, paradoxalmente, o que eu estou dizendo, mas é uma nova realidade de relações internacionais, de disputa de poderes, e que precisa de ser olhado também com uma nova lente. E talvez essa nova lente ainda esteja para ser construída. E aqui, de novo, é o nosso papel como atores, países como atores, que produzem um conhecimento epistêmico a partir das realidades que nós vimos. Como nós olhamos para essa dinâmica hoje? Nós olhamos apenas com o viés de um lado ou outro, como os Estados Unidos quer fazer? Ou quer dizer que nós temos que ser inimigos da China? Todo mundo tem que ser inimigo da China porque nós não gostamos da China? Ou todo mundo tem que ser inimigo da Rússia porque nós não gostamos da Rússia e eles invadiram a Ucrânia? Bom, e se algum país resolver que quer ser aliado? De novo, não estou dizendo que estou tomando postura de lado nenhum aqui, não. Só estou jogando mais lenha na fogueira. Bom, estamos aí pressionados pela temporalidade, né? E agora, agregando a questão da crise da ciência, né? O paradigma atual não está mais conseguindo dar resposta esse Leon Thomas Kuhn, né? Na estrutura da revolução científica. E nesse caso, a ciência, no caso RI, ciência política, precisam aí de novas explicações. O fato é que
sob a pressão do tempo, nós terminamos entrando no terreno das especulações, né? E especulações, às vezes, bastante superficiais, porque justamente nós não temos elementos importantes e centrais desses processos decisórios que estão simplesmente acontecendo e nós estamos lendo as notícias. Se você perder um dia de notícias, já fica, né, a questão da ida do presidente Putin lá à África do Sul. Mas, do ponto de vista do setor de defesa e da Marinha, em que eu agora me posiciono, em que eu vou me posicionar aqui, o nosso atual paradigma de pensamento estratégico traça, acho que nós mostramos aqui, qual é a nossa área primária de interesse, que é justamente Atlântico Sul, né? E o Atlântico Sul alcança lá a África do Sul, né? Como um país membro das OPACas e enfim, do nosso entorno estratégico. As operações que nós fazíamos com a África do Sul, né, e que tinha o IBAS como um importante fórum de cooperação, elas foram interessantes para nós, porque nos permitiram uma série de aproximações e que se refletiram em parcerias estabelecidas. Nós temos projetos importantes tecnológicos com a África do Sul. Então, especificamente sobre o IBAS, seria sempre um interesse positivo revivê-lo. A questão está em que ela perdeu força, evidentemente, com o nascimento do BRICS. Nossa política externa tem alguns princípios fundantes que acho que eu mostrei ali, né? A participação no BRICS, que nós tivemos até hoje, ela faz parte de um contexto maior de política externa que pretende falar com todo mundo sempre, né? O Brasil não nomeia inimigos, não nomeia oponentes e tem uma postura sempre de neutralidade, de não interferência, de respeito àqueles princípios todos que estão na nossa Constituição. Nós acabamos de indicar a presidente do Banco do BRICS, né? E vamos continuar participando do BRICS. Aliás, o atual governo ele tem a experiência pregressa de uma série de interações e participações que ficaram num determinado plano de atuação, né? Bastante econômico, certamente com a dimensão política, mas daí a imaginar uma mudança possível como algo diferente do que estava colocado, como tipo aliança militar ou algo assim, para mim é muito pouco, é difícil de imaginar, tá? Eu acho que não seria da nossa natureza, pelo menos até onde eu consigo ver, uma mudança assim mais significativa, seja para a questão de defesa, seja para a questão de uma liderança específica capaz de induzir posicionamentos em função de outros problemas, outros fóruns de competição, que aqui foi muito explorado pelo professor Estados Unidos e China, né? Aliás, é o que eu espero que aconteça, que o Brasil permaneça na defesa de seus interesses, falando com todo mundo, como possível, enfim, e o setor de defesa vai se alinhar em função da política externa brasileira, como tem sido. Okay? Obrigado. Muito interessante. Eu vou mencionar apenas os autores das perguntas para aproveitar, consolidá-las e fazer, ainda dentro dessa situação, e para, como disse o professor Vinícius, o Brasil ser ativo e não reativo, né? O Brasil é uma potência média, mas também uma potência regional. Não são exatamente iguais. Canadá, teoricamente, é uma potência média. Tem um vizinho esquisito, não é uma potência regional. Como potência regional, é conveniente que realmente consiga liderar a região para poder ter um pouco mais de prestígio político na postura de atividade, não só reatividade. E dentro disso vem a questão, se o Brasil tem dado para as OPACas,
que reúne os estados da América do Sul e da África Ocidental, do nosso entorno estratégico, né, tem dado a devida importância no sentido de tentar regimentar esses estados, liderá-los, tentando buscar consensos que possam possibilitar essa atividade. E dentro disso, das opacas, se vale a pena voltar a ressaltar os PALOPs, que são os países africanos de língua oficial portuguesa, ou manter esse prestígio que nós temos, de certa forma, CPLP, embora a CPLP tire um pouco a característica da regionalidade do Atlântico Sul. Interessante que os PALOPs colocam Moçambique, né, nessa área de interesse e já, de certa forma, abre uma perspectiva do Brasil para o Indo. Então, era isso que eu gostaria de ir dentro da diplomacia e tal. Eu sei que o senhor gosta das opacas, mas eu queria ver se nós estamos dando, o que precisamos fazer a mais. Tá bem? Porque há um debate na Itamaraty que o Brasil poderá ser um ator global sem ser antes um ator regional. Eu, particularmente, não julgo que isso seja possível. O Brasil hoje é um global player, mas não é um ator global. Ele é um comerciante global, mas não é um ator global. Aí, minha oposição, não creio que a gente possa ser um ator global sem ser antes um ator regional. Eu vou começar, então. Eu gostei desse comentário, porque ele pergunta junto, porque ele nos faz, de novo, voltar a pensar na estrutura. Né? E isso sempre é importante trazer essas coisas de base. Assim, eu acho que não é uma questão de either ou a gente faz isso ou a gente faz aquilo. Eu acho que é preciso que haja uma construção sistêmica de se olhar as relações do país no seu espectro regional, no seu espectro ampliado, se a gente entender região só como o subcontinente sul-americano, Latinoamérica, ou as relações com a África. Enfim, como que nós nos situamos de maneiras diversas nesse jogo global? Que isso seja feito sistemicamente e não acidentalmente. Acho que esse é o ponto fundamental. É que a gente não... Bom, apareceu alguma coisa, o que nós vamos fazer com isso agora? Mas, de certa forma, tentar construir uma... Está assoviando isso aqui, né? Espero que não esteja incomodando demais o som do microfone. Mas a gente não tenha que fazer escolhas que são resultantes de uma pressão momentânea, mas que sejam parte de um quadro coerente de escolhas de relações internacionais. Então, eu não vejo problema que engajemos com o CPLP, com o PALOPS, com os OPACAS, com qualquer que sejam esses organismos ou declarações de multilateralismo, contanto que isso seja coerente dentro de uma perspectiva de política externa e que não seja só acidental. Há muitos que estão por aí, alguns que nós abandonamos, que deixaram de existir por sua própria natureza, enfim, mas eles existem, são ambientes internacionais de cooperação, de multilateralismo, de cooperação em defesa, mas que nós temos que olhar para eles como presentes e não simplesmente esquecer. O OEA é um desses exemplos, é um espaço importante para nós. E como é que está a nossa participação, digo de novo, nossa, Brasil, né, na OEA, por exemplo? Né? E com relação às opacas, só um ponto interessante. Né? A gente fala muito dos opacas, eu tenho uma estudante de doutorado que terminou a tese sobre isso agora, e um dos grandes debates que a gente teve sempre foi, até hoje que nós sabemos de OPAC é uma declaração das Nações Unidas. É uma declaração. Então, tratar disso institucionalmente requer um salto epistêmico grande e um salto técnico grande. Então, quando nós falamos de Zopaca, nós estamos falando de uma declaração feita nas Nações Unidas e que se consolidou, consubstanciou em algumas reuniões esporádicas entre seus países membros e que nunca logrou ter nenhuma sistemática dessas reuniões e nenhuma regularidade disso. Então, se a gente quer transformar as opacas em alguma coisa, é preciso voltar às origens e pensar o que eu tenho que fazer com essa declaração de modo que ela se torne algo mais do que uma declaração.
e que eu não sei nem se deixa eu paro por aqui. Ok. Bom, obrigado pela colocação uma vez mais. Realmente eu gosto das opacas, mas na verdade, o que eu coloco é que nós, em função de tudo que foi dito sobre as opacas, que ela é apenas uma declaração, nós não temos algo melhor para substituir, né? Talvez, aproveitando aí a crise do paradigma, precisemos conceber novas formas associativas de dar vigor a esse relacionamento Sul-Sul com a Ribeira Africana. Mas é as opacas que nós estamos. Lembrando que há pouco tempo atrás, o presidente Lula, na visita ao seu congênere argentino, na nota conjunta, eles estabeleceram um item específico sobre as opacas, né? Com um compromisso de valorizar crescentemente esse fórum e o Vinícius colocou que é um papel, né? É uma declaração, mas é uma declaração que vem se renovando. Houve uma nova um novo documento da Assembleia Geral dando nova vida às opacas. Agora o novo presidente vai lá e solta outra nota dizendo que as opacas têm que ser valorizadas, né? Talvez o que esteja limitando aí o passo seguinte, que seria a institucionalização, que aliás foi debatido no último seminário das opacas, o senhor deve estar lembrado. Há um certo receio nisso, porque são muitos países muito diferentes, né? Então, talvez esteja aqui faltando essa disposição e, eu diria, recursos, né, para instrumentar as ações necessárias a fazer uma reunião conjunta de todos eles, né, porque são países, em geral, demandantes, né, demandantes de recursos. Então, com relação à CPLP, sim, é um fórum importante também, porque vamos dizer, integração pela lusofonia, né? Mas sempre traz esse pequeno dilema da presença portuguesa como um membro da OTAN, né? No meio a gente fica ali, coisa e tal, mas eu acho que esse fórum tem prestado aí bons espaços de interlocução, inclusive para as marinhas, né? Estão, em geral, sempre motivando, as opacas, CPLP, né? Tem tido sempre uma participação em termos de indução, né? Mas tem estratégias, saíram estratégias para os oceanos, uma série de subprodutos da CPLP, né? Bom, vamos ver agora com o novo governo em que estágio essa declaração conjunta com o presidente da Argentina vai deixar as opacas. Vamos ver, nova fase, digamos assim. Vamos esperar. Will be very brief because my colleagues know more than I do on this issue. But I think in terms of Brazil being a global player, I don't think Brazil should have that anxiety of being a global player, because there is only one global player, and this is the United States. So even China is not a global player. Is economically perhaps is a global player, although there is a very interesting book titled The Partial Power. So China is not as powerful as many think in certain ways. Militarily is not a global player. So I don't think Brazil should worry about being a global player. I think Brazil, however, should have established, re-energized certain value relationships beyond Latin America. And that was really the point of my my speech. And why are we asking this question now? From my perspective, is because we have seen during the war, whether we like or not how some countries think about Russia and the war, but we have seen during the war that there is a broad probably there is a broad spectrum of opinions. And so maybe, you know, Brazil might have a lot in common with other countries on certain issues. And
and so I think what we have seen in recent years really should encourage Brazil to establish those relationships. It is important to be a friend with the US. It is important to have a commercial relationship with China, but it's critical to have, we need to value, to think that it is equally important to have relationship with many other countries, for example, with Western Africa, even if these are less influential or powerful countries, but these are many countries, so that's important. Muito obrigado, eu estou satisfeito que o pessoal tem dito, eu acho isso interessante. Eu cometi uma indelicadeza com o comandante Tomás e o comandante Evandro, que fizeram, o comandante Evandro a pergunta sobre a CPLP e o comandante Tomás do SEMOS sobre as opacas. E eu vou agora também tentar combinar perguntas do comandante Manhães, do SEMOS, da Tainá, doutoranda do PPGN, e do Ari Camel e PQM, que trabalha sobre o AUKUS, né? O AUKUS pegou de surpresa o mundo. No Brasil, era grande visto, estava desenvolvendo, e aí vem uma primeira diferença. A Austrália está recebendo um pacote completo, fechado, uma decisão político-estratégica entre Estados Unidos e o Reino Unido, inclusive associam aos Five Eyes, né? Os Five Eyes, um pacote completo que é diferente do Brasil, que vem desenvolvendo desde o ciclo e as dificuldades. E, inclusive, em termos de salvaguardas, se recebeu, como são reatores de alto enriquecimento, né, é durante a vida útil toda do submarino. Ele pode receber o submarino, depois devolver, e não precisa ter nada além disso. É aí que vem a questão. Como o Brasil pode aproveitar disso para se posicionar, ser uma aproximação com a Austrália, tanto talvez até uma troca de tecnologia, porque a Austrália vai ter que ou receber a tecnologia, porque ela vai começar a construir. A dúvida que fica é se ela vai construir só a parte, o casco, tal, ou se vai também trabalhar, se ela vai ter uma Itaguaí e uma Aramar, ou se vai ter só a Itaguaí. É uma questão interessante. E dentro disso, dentro da importância que é para a estratégia, o desenvolvimento tecnológico da indústria de defesa e a possibilidade de um submarino de propulsão nuclear de ataque no Atlântico Sul, se nós vamos, muito disto, começar a sofrer desses atores, inclusive da China, né, bloqueios, possível desenvolvimento tecnológico nosso na área da propulsão nuclear de submarino. Posso começar outra vez? Tá bom, desculpa aí, né? Mas eu acho que é importante a gente lembrar uma coisa muito séria e muito, muito fundamental. AUKUS não é simplesmente submarinos que a Austrália está recebendo, submarinos de propulsão nuclear. É uma aliança militar. Isso significa que doutrinas vão ser compartilhadas, empregos e deployments vão acontecer de maneira conjunta, uma mentalidade de defesa que vai ser compartilhada, e não é só o aparato submarino de propulsão nuclear que vai chegar lá, ou desenvolvido ou construído. Então, a gente tem que ser muito, muito cuidadoso nisso, porque é uma outra aliança militar caminhando ao lado da OTAN. Estados Unidos e Reino Unido continuam membros da OTAN, ativos, defendendo veementemente a OTAN agora, e começa uma outra aliança que se chama AUKUS, com um outro foco geopolítico muito específico, que tá não está no Atlântico Norte, está em outra área global, e que é uma ponta de lança incrível para os Estados Unidos e para o Reino Unido, numa área geográfica de interesse desse espectro de defesa, tanto dos Estados Unidos quanto do Reino Unido hoje. É importante também notar que a AUKUS ela inicia, ou ela é lançada, anunciada, no momento crítico para a OTAN, no momento em que a OTAN estava sofrendo uma crise identitária por causa da saída do Afeganistão, que causou muito
muito atrito dentro dos países membros pela maneira como os Estados Unidos simplesmente decidiu acabar com a missão no Afeganistão e vamos embora para casa, cada um se vira para encontrar seu caminho. Ou seja, é também uma reconfiguração dessa questão de um poder global americano que eu preciso ter meus braços nos lugares de interesse estratégico. Então, o que eu acho que é importante a gente pensar quando olharmos para a AUKUS, eu sei que nós aqui no Brasil pensamos muito na questão do submarino, porque é algo que nós temos desenvolvido, mas essa é só uma parte de um amplo espectro de cooperação e de uma aliança militar internacional. Thank you. So first of all, I understand the question because, for example, India has similar questions, and not only India, but India has joined the Quad, the Quadrilateral Security Dialogue, certainly because they are concerned with China, with the Chinese Navy, although India doesn't see, so the United States see the Quad as a military alliance against China. India has a slightly different perspective, but India is in the Quad also to access Western technology, because India is growing, increasingly has resources, and they want the know-how. So perhaps Brazil has a similar question and interest, and that's absolutely fine. I think with AUKUS, it's a bit tricky, it's difficult, because first of all, as Vinicius was alluding to, this is a military alliance. This is about Joe Biden's grand strategy, a national security strategy. Biden said, this is literally written in the strategy, we cannot tackle China alone. So we need to upgrade or update our alliances, and so deepen the interoperability. So the US is doing this with the Philippines, with India, with Australia. So AUKUS would be a very controversial move. But I don't think Brazil wants to join AUKUS. But the problem is that AUKUS, the US said, is a one-off deal. It's only for Australia. This was said at the press release that preceded the big conference between the three leaders. It was said this is just a special deal for the Australians because UK, US, Australia, they share a lot of intelligence and technology. So it's a bit tricky. In the article that actually I brought here and is also published on the website of the Security and Defense Plus program at King's, we have reflected on whether AUKUS could expand. It's a bit tricky because on the one hand it is very exclusive, but if you are so exclusive, how do you pretend to integrate and have legitimacy in the Indo-Pacific and be respected by ASEAN's country or other Asian country, by Indonesia or Malaysia, and so on. And then there is Japan and Korea. They're thinking about joining perhaps. But again, will the US want to share? So this is a big question. Unfortunately, I don't have the answer. At the moment, this is a one-off deal. Perhaps something will be shared. Perhaps there will be some sort of flexible membership that they will come up with. I think they need to, if they want to be legitimate, they need to expand the framework. But it doesn't look like they will do that for the time being. Obrigado, Almirante. Queria pegar um aspecto do que foi colocado com relação à possibilidade de bloqueio, né? Eu diria que, como observador do regime internacional de não proliferação de armas nucleares, que esse bloqueio ele já existe, né? Já existe porque a iniciativa brasileira de desenvolver tecnologia nuclear ela teve que ser autóctone, teve que ser independente, e ela, por exemplo, nas cláusulas lá do ProSub não há participação em termos de apoio para essa parte do projeto, né? Esse regime é bastante abrangente e talvez o nosso atraso, né, nossa dificuldade em concluir esse projeto venha justamente das barreiras de acesso
que são colocadas. E interessante que, nesse aspecto, não faz diferença se os Estados Unidos ou a China, né? O cerceamento tecnológico vem igualmente, né? Também acho muito difícil que, em função da abertura que o AUKUS coloca em termos desse tipo de transferência, né? Que isso seja, de alguma forma, aplicado aqui, né? Não consigo. O mercado internacional de defesa, ele tem algumas características, entre as quais comercializar poder, né? As armas são poder, são fontes de conhecimento que representam, em última análise, a alavancagem da capacitação militar e, por extensão, política. Então, ele é um mercado muito regulado e muito cuidado, né? Desde um submarino nuclear até o giroscópio de qualidade espacial ou acelerômetro de qualidade para um sistema nuclear, né, de navegação, são igualmente bloqueados para entrantes, né? Então, embora seja um movimento novo, realmente altera o padrão de comportamento até então observado, né? Fica aqui o desafio de imaginar modos de tirar algum proveito disso, seja na questão dos regimes de salvaguarda, né? Acho que nós temos aqui também, a higiene, ela tem grupos de pesquisa trabalhando nisso, pesquisadores, né? Para entender as opções em termos de salvaguarda para o nosso próprio caso aqui, autônomo, digamos, do programa nuclear, mas a entrada desse AUKUS coloca mais uma peça nesse tabuleiro. Pode ser que outras potências também se animem a essa questão, né, da propulsão nuclear para um submarino convencionalmente armado. Então, é isso. Esse comércio de tecnologia, mesmo governo a governo, como é o caso, não deixa de ser um comércio, né, de produto estratégico de defesa, um submarino inteiro pronto, com propulsão nuclear, né? Isso é realmente algo que só um contexto político muito particular, político estratégico muito particular, pode justificar. E aí as causas disso foram, de alguma forma, tratadas na exposição aqui esta manhã, né? Essa competição, esses transientes de poder no sistema internacional que estão a delinear uma nova ordem que ainda nós não sabemos o quão parecida vai ser com a atual. Mas em termos dessa questão, que é a questão nuclear, eu sou bastante cético com qualquer benefício adicional que isso possa gerar, haja visto até os cuidados que eles vão ter com os próprios australianos, né, em termos de transferência de tecnologia, essas coisas. Obrigado. Muito interessante. Eu vou ressaltar um aspecto aqui que nessa nova ordem, uma nova OTAN. Interessante essa abordagem, porque quando se debatia o conceito estratégico da OTAN, ainda em 2010, os Estados Unidos propunhava que fossem convidados estados fora da Europa, entre eles a Austrália, para entrar na OTAN. E não conseguiu, talvez esteja. Pois é, a gente pensou que só o submarino é muito mais do que isso. Interessante. E eu vou, então, aproveitar a pergunta do Ronaldo, Advocacia da União, nosso advogado doutorando, Ronaldo, desculpe que eu não consegui ler o sobrenome, mas é o Ronaldo, que pergunta como se utilizar esse capital ambiental, como o Brasil pode utilizar, teoricamente, esse capital ambiental, não só para obter algumas contrapartidas, mas como obter prestígio político internacional em outras decisões, em outros fóruns. Ronaldo, estou me fazendo essa mesma pergunta. E realmente eu não tenho a resposta no sentido de tem que ser desse ou daquela maneira. Eu acho que a gente tem eu tenho esse diagnóstico de que
e não só eu, é óbvio para nós, desse capital ambiental que eu chamei aqui, que o Brasil dispõe, tanto na Amazônia Azul, quanto na Amazônia Verde, quanto nos aquíferos, enfim, toda a questão de biodiversidade que o país tem, toda a dimensão amazônica, que são relevantes nesse momento para o mundo, tanto de um ponto de vista energético, quanto de um ponto de vista climático, enfim, é muito. E como transformar isso em um fator de política externa ativo, como transformar esse capital passivo em um capital ativo, eu ainda não tenho essa resposta, não. E adoraria ouvir também opiniões outras, e se até se faz sentido falar nisso que eu estou chamando aqui de capital ambiental, né? E se é possível falar nisso, de transformar isso de um capital passivo em um capital ativo, garantindo a conservação ambiental, garantindo a soberania do país em termos desses recursos naturais que o país dispõe e garantindo também que vai ter um papel relevante nesse grande desafio global de mudança climática também. Então, eu termino a minha resposta dizendo que eu não sei responder. Mas é isso, Agora, uma pergunta da Thalita Gomes, que, como foi citada a Indonésia, que talvez tenha um ambiente mais, vamos ver, controvertido que o nosso, como nós podemos aproveitar a postura da Indonésia? Valeria a pena uma cooperação específica, tal? Como nós poderíamos colher da postura da Indonésia lições para a nossa postura no Atlântico Sul, tendo em vista que o Atlântico Sul começa a se desenvolver, a África é o continente do próximo metade do século. Yes, I guess the key word when it comes to Indonesia is neutrality. And obviously, neutrality can be controversial, but really has been, so Indonesia is the leader of ASEAN, and currently they have the chairmanship. And they are the leader of ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations. And I think this neutrality has paid in the long term, because ASEAN, it's still there, and it is respected in the Indo-Pacific. And there is this idea that, and this is why AUKUS was problematic, there is this idea that if you don't somehow liaise with ASEAN, if you don't take into account their opinion, it's difficult to achieve anything in the Indo-Pacific that is seen as legitimate. And so I guess that's the main lesson, aside from the fact that what I said before, there is a lesson about having a strong navy that allows Indonesia to stand up to China, not to need US help to an extent. I think the other lesson is the neutrality. So the value of neutrality, the value of opposing hegemonic and imperialist policies, this is what has kept ASEAN alive for many decades, and Indonesia is still there as de facto the leader or the most influential country. So perhaps Brazil has this, as I think is some of these principles in its constitution. That's what it has to promote in its discussion with South Atlantic countries. Perhaps ASEAN could be a model for Brazil as it tries to formalize, to deepen this relationship with other countries, emerging economies. Então, vamos para a última pergunta, que ainda dá tempo. Cabral, doutorando em Relações Internacionais da PUC-Rio, ele pergunta, então, diretamente, foi ao professor Vinícius, mas como o Brasil pode melhorar a sua atuação contra o tráfico internacional de drogas, dentro desse enfoque que o senhor fez,
não é só a cocaína que está passando, isso é todas as coisas. E se a Marinha pode ter papel, e se tiver papel, pode ser desviado da função primordial dela, que seria a defesa naval. Aí é sempre ter cuidado, mas é a questão que foi colocada. Obrigado também pela pergunta. Eu diria o seguinte: não existe nenhuma bala de prata com relação à questão do tráfico internacional de drogas e o crime organizado internacional. É uma estrutura complexa que exigirá também a complexidade de atores envolvidos na solução, ou pelo menos na tentativa de solução desses problemas. Não é uma questão que só um país conseguirá fazer. O Brasil sozinho não atuará e será suficientemente eficiente para manter-se fora desse mercado internacional ilegal, e precisa de ser uma cooperação internacional, portanto, uma cooperação internacional que envolva vários atores, tanto aqueles de law enforcement, mas também atores da sociedade civil. É preciso de se repensar muitos aspectos em termos do que significa esse mercado ilegal de drogas em particular. Entender-se que talvez soluções que virão, ou aquilo que poderá ser solução, não será o que muitos gostariam de que fosse. E repito, é algo sistêmico. O que Marinha, e no caso a Marinha do Brasil, coopera nisso? A Marinha ela tem, no caso brasileiro, não apenas essa função de ser o poder naval de defesa naval, mas ele também tem essa questão de segurança marítima, também tem uma atuação importante em relação a portos, uma autoridade portuária envolvida nisso. Ou seja, em todas as dimensões do trabalho da Marinha do Brasil, aparece espaços nos quais o tráfico de drogas internacional também vai tocar. E a Marinha tem que ser esse ator preponderante que traz o conhecimento sobre como funciona essa dimensão marítima e essa dimensão naval, e quais que são as vulnerabilidades nessas dimensões que necessitam de atenção nessa resposta ampla, sistêmica e global à questão de tráfico de drogas. Então, não podemos pensar que a Marinha sozinha resolverá esse problema, que é a responsabilidade da Marinha, que a Marinha tem que atuar como polícia nos portos e etc. É parte de um conjunto. Esse parte de conjunto tem que ser também resolvido em conjunto. É o que eu diria. Obrigado. Um comentário. Acho que é importante sempre lembrar que o Estado brasileiro organiza o uso legítimo da força por intermédio de sua Constituição e separa, né, artigo 142, as responsabilidades e atribuições das Forças Armadas, e no 144, as que são afetas à segurança pública. E isso é um marco importante que precisa ser lembrado sempre. A questão do tráfico de drogas, ela é bastante ligada à questão da segurança pública. Tem órgãos específicos com essa responsabilidade constitucional. Não obstante, também é previsto em lei complementar que, em situações que se façam necessárias, é natural que as Forças Armadas apoiem, dentro de certas circunstâncias e com determinadas características do apoio, né, as demais forças do Estado. Lembrando que a segurança marítima, ela é praticamente, por definição, um empreendimento interagencial, né? Justamente pela separação que há dessas responsabilidades, que, aliás, é um desafio, uma operação interagência, é um desafio bastante importante, porque nós colocamos para fazer conjuntamente atividades pessoas que têm bases jurídicas de atuação diferentes, pessoas que têm protocolos operacionais diferentes, modos de pensar diferentes, enfim, uma série de diferenças que precisam ser, vamos dizer, ponderadas para que o efeito sinérgico pretendido pelas operações interagenciais sejam alcançadas, né? Então, mas eu também preciso reconhecer aqui, da minha observação pessoal, o avanço que tem havido nos últimos anos nesse mistério, né? Operações interagências, né?
A gente ouve aí vários tipos de operações que já novas doutrinas, novas posturas com relação à aceitação ou não de determinadas tarefas e que imagino há de gerar algum efeito positivo. Mas lembrando das responsabilidades constitucionais de cada instituição, isso precisa ser feito com cautela, né? Muito bem planejados, muito bem. Eu sei que agora há cursos de operação interagência, né, sendo ministrados aí para diversos atores, o que, vamos dizer, há de melhorar a nossa performance nisso. E esse curso, até onde estou informado, ele é feito por militares e civis em conjunto, e aí contam com a participação das diversas agências que têm alguma responsabilidade sobre isso, fronteiras, meio ambiente, coisa e tal, para, enfim, alcançarmos aí um bom termo nessa questão da segurança marítima. E só um último ponto sobre isso também, que eu acho que vale a pena trazer, é que quando se fala de tráfico internacional de drogas, a gente tem que também pensar no quem que compra, no mercado consumidor. Porque é muito fácil olhar para o problema como se fosse nosso aqui da América do Sul, de que aqui acontece o tráfico de drogas. Ele acontece porque tem um mercado que demanda. E esse mercado, a maior parte, absolutamente, é nos Estados Unidos, é na Europa, onde esse mercado se localiza. Então, esses países também eles têm que entrar de forma muito mais contundente em tratando da questão do consumo, da demanda, porque é um mercado. E se há demanda, vai haver oferta. E nesse sentido, acho que muitas vezes nesses debates em torno de questões de como tratar da questão do tráfico internacional de drogas, se fala muito nos países produtores, nos países exportadores, mas se fala muito pouco nas responsabilidades dos países consumidores. Então, só esse último ponto também que eu acho relevante. Interessante que quem perguntou terminou a pergunta, temos que mudar, porque há 30 anos que Pfizer era ineficaz. Mas, infelizmente, o Brasil atualmente é o segundo consumidor de cocaína, porque desvia no tráfico. Tá? O debate, terminamos as perguntas. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, fizeram seus questionamentos, e principalmente professor Zeno, professor Vinícius, e o nosso comandante, professor William Moreira, pela participação. Foi muito gostoso.